tema da palavra desta noite é: a palavra tem poder. Que palavra é esta? É a minha? É a sua? Não. É a palavra de Deus. A palavra tem poder. Abra a sua Bíblia em Hebreus 4:12. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí. A palavra de Deus, ela tem poder para nos abençoar, para nos salvar, para nos prosperar, para termos uma vida feliz. Mas, infelizmente, muitos não querem estar debaixo da obediência à palavra. Quantos e quantos casamentos acabam, às vezes, por besteira, por bebedices. Eu conheço pessoas que já se separam por conta de bebida. A bebida, ela não leva a nada a não ser destruição. A palavra de Deus, ela tem poder quando nós estivermos alinhados a ela, quando nós estivermos vivendo a palavra do Senhor. Tudo foi criado pela palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem poder. Muitas pessoas acreditam que o universo surgiu aí de um Big Bang. Muitas pessoas acreditam que foi desenvolvido de um macaco. Os macacos continuam sendo macacos até hoje. Mas nós cremos na palavra do Senhor. Você que estiver assistindo aí, abra seu coração, creia na palavra. Tudo foi criado por Deus. Amém? Vamos ver em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outras traduções diz, pairava. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Glória a Deus. Tudo foi criado por Deus, por meio da palavra. Não adianta o homem querer justificar coisas que não está na Bíblia. Pessoas, às vezes, dizem que não acreditam em Deus, porque pessoas que fazem certas coisas, achando que Deus não está vendo. Eu já vi pessoas fazendo coisa errada e que quando a gente vai repreender, acha até ruim. Faz coisas no oculto, que fulano não vê, fulano não está vendo, e Deus, não crê em Deus não, porque Deus, Ele tudo vê. Vamos voltar lá para onde nós iniciamos, Hebreus 4. Não há nada encoberto aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para ver tudo, até o que está oculto. Nesta noite vamos ouvir muito esta palavra, poder, porque a palavra tem poder, verdadeiramente, amém? Glória a Deus. Beber uma águazinha aqui que eu estou com a garganta seca. Um pouquinho, mas um dia sai fora, em nome de Jesus. Hebreus 4. Olha o que diz aqui, Hebreus 4, 13, continuando. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém?
Diante da palavra de Deus não tem nada encoberto, não tem nada oculto, porque Deus vê tudo, Deus sabe todas as coisas. Amém? Continuando. O 16 agora. Apenas o 16. Pula para o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, nas necessidades. É nesta palavra, é neste poder, a palavra de Deus, que eu e você vamos encontrar um refúgio, uma ajuda em tempo oportuno, na necessidade. Amém? Porque esta palavra tem poder. E vamos ver alguns exemplos onde a palavra de Deus operou esse poder. Como a pastora sempre fala, nós não fomos gerados para nascermos, para criarmos, para crescermos, para casar, ter filho e morrer. Não. Deus nos criou e cada um de nós temos um propósito. Não fomos criados só para esquentar banco. Não quer dizer que você vai ser ministrador, que você vai ser pastor, que você vai ser isso ou aquilo, mas tem diversas funções que você pode e deve fazer. Amém? E aqui em Êxodo 4, houve um homem levantado por Deus para libertar o povo de Deus que estava cativo nas mãos de Faraó. E este homem, ele, a todo custo, ele queria se desviar do propósito de Deus. Ele não queria ir para o que Deus chamou. E aqui que era Moisés, levantado por Deus para libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. E aqui em Êxodo 4:12, o Senhor Deus falou para Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Então não tenha medo de falar a palavra de Deus. Não tenha medo de pregar o evangelho, porque o poder vem de Deus. É Deus que capacita. Mas você precisa buscar, precisa desejar, buscar em todo o tempo. Amém? E Moisés, ele foi e libertou o povo. Mais um exemplo aqui. A palavra tem poder de salvar. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:7. Primeiro livro que começamos. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Aqui a gente vê que houve um homem em meio a uma geração pecaminosa, onde Deus falou para ele, que era o Noé. Deus disse: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir toda a humanidade, mas salvo você e sua família. E Noé, ele creu na palavra de Deus, e o poder de Deus foi manifesto. Ele construiu a arca, ele e sua família foi salvo, e toda a humanidade foi destruída. Por quê? Porque não deram crédito à palavra de Deus. Porque Noé passou aproximadamente 100 anos construindo a arca, e ele pregava a palavra do Senhor. Porém zombavam, talvez chamavam ele de louco, de velho maluco. Isso não está na Bíblia, eu que estou fazendo, mas
provavelmente isso aconteceu. E hoje em dia não é diferente conosco. Hoje em dia a gente leva o nome de louco, de fanático, de todo quanto é jeito. Mas que você não venha parar de proclamar o Evangelho, de falar a palavra do Senhor, que é o poder de Deus em ação. E Noé, ele deu voz ao Senhor, ele ouviu a voz do Senhor e creu na palavra. E ele viu o poder de Deus manifestando ao seu favor, dando salvação. E a palavra de Deus nesta noite quer nos salvar, quer te salvar, não importa onde você esteja, mas a palavra quer te salvar. Basta voltar para o Senhor. Amém? A palavra de Deus tem poder de curar. 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 5. Aqui Deus colocou esta passagem no meu coração. Eu lembrei da ministração do Diego, de quarta. Que os planos do homem são frustrados, mas os de Deus jamais são frustrados. Amém? Quantos se lembram da ministração de quarta? E aqui fala sobre Naamã, mas eu não vou contar a história dele. Eu vou pegar só um versículo aqui. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria, um homem de status, e ele era leproso. E na casa dele tinha uma escrava israelita. E ela falou para a senhora: se o meu senhor fosse lá no profeta Eliseu, ele sararia desta lepra. E Naamã, ele recebeu esta palavra, ele foi ao encontro, só que ele idealizou na sua cabeça tudo como ia acontecer. E chegando lá, ele se frustrou, porque ele achou que o profeta Eliseu ia receber ele ia se ajoelhar, o profeta ia invocar o nome de Deus e tudo mais, mas ele se frustrou. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Amém? Aqui a gente vê como Deus age. Não é no nosso pensamento, é o pensamento de Deus, é da forma que Deus age. Naamã, ele pensou na sua cabeça tudo o que poderia acontecer, mas aconteceu tudo diferente, porque não é a minha, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E ele pediu, o profeta nem sequer viu ele, nem sequer falou com ele, mandou Geazi: vá, diga a ele e mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E ele não recebeu esta palavra, ele se entristeceu, ele murmurou. Mas lá em Damasco existem 2 rios, o Abana, o Farpar, rios de águas limpas, cristalinas. Mas foi o propósito de Deus, foi naquele lugar. Deus mandou, através de Eliseu, seu profeta, que ele mergulhasse 7 vezes. Interessante que as pessoas lêem a palavra e não entendem. Uma vez uma pessoa disse: mas por que ele não se curou na 6ª vez ou na 5ª? Então, a palavra de Deus não falou que é 7? Se a palavra de Deus falou que é 7, é em 7, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Amém? Não era para ser curado na 5ª, na 6ª, na 4ª, na 3ª, era na 7. A ordem foi 7 vezes, e nas 7 vezes ele ficou curado, sarado, e a Bíblia ainda diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança, macia, purificada. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus age, o poder de Deus manifesta desta forma. E eu quero falar um pouco de um homem também que provou da glória de Deus. Um homem que teve experiências extraordinárias com Deus, provou do poder de Deus, que foi Davi. A Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Apesar de ter erros,
Todos tiveram erros, mas a Bíblia diz que o Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E Davi, ele provou do poder de Deus. Davi viu o poder de Deus sendo manifesto na sua vida por várias e várias vezes. E o poder de Deus quer manifestar na sua vida. Basta você crer, basta você se voltar para Deus, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 29, 4 e 5. Salmos 29, 4, 5. Diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Amém? Glória a Deus. Cedros do Líbano, uma árvore robusta, uma árvore de grande porte. Ela é uma árvore forte, uma árvore de uma estrutura, digamos, extraordinária. Não sei se já viram pela internet as fotos da cedros de Líbano. E Davi vem dizendo aqui que a voz do Senhor quebra os cedros. Tem poder para quebrar, apesar de parecer tão poderosa, tão majestosa, tão forte. A voz do Senhor, o poder de Deus, tem poder para quebrar, para desfazer, para fazer ela em posse, se Deus quiser. Então não importa a dificuldade que esteja na sua vida, não importa o que você venha estar enfrentando, mas que você venha crer no Senhor. Creia nesta palavra. Tudo que eu e você precisamos está nesta palavra. Seja a prosperidade, seja uma vida abençoada, uma família abençoada. A alegria do Senhor reinando na sua casa, no seu lar. É nesta palavra, o poder está na palavra de Deus. Somente aqui. Se você estudá-la, se você meditá-la, você vai encontrar o que você precisa, que só Deus pode dar. Amém? Salmos 29 ainda, o 11. Pula lá para o 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Quando a Bíblia está dizendo aqui, Davi está relatando, o Senhor dará força. Força é o quê? É poder, é vigor, é ânimo para enfrentar as dificuldades. É o Senhor que nos dá essa força para vencermos todo e qualquer obstáculo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder na minha e na sua vida quando a estudarmos, quando crermos, quando obedecermos à voz de Deus. Amém? E já para concluir, eu quero deixar uma frase aqui que não é minha, viu? É de Billy Graham. Mas preste bem atenção nesta palavra, nestas frases. E anote, você ainda que não conhece, de Billy Graham. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Obedeça os ensinamentos para ser santo. Amém? Ser santo é levar uma vida separada, exclusivamente para agradar a Deus. Ser santo é renunciar todo o seu eu, toda a sua vontade e dizer sim para Deus e não para a carne. Lá em Gálatas 5, fala sobre dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Quem verdadeiramente diz que é de Deus tem que ter todos os frutos que está lá. Se você não está em Deus, os seus frutos estão lá também. Leia Gálatas 5, que você vai ver. Creia nesta palavra, porque o poder está aqui ao meu e ao seu favor. Quando você crê e escolher viver por esta palavra, em nome de Jesus.